Teherã está em chamas. As cidades estão caindo uma a uma. Até as forças de segurança estão mudando de lado. No entanto, um regime não colapsa apenas quando as praças estão cheias de multidões furiosas, mas quando os oligarcas e mulás que dirigem esse regime começam a encher suas malas pessoais com o tesouro do Estado. O que está acontecendo no Irã agora não é uma simples agitação social ou uma crise induzida externamente, mas a maior e mais organizada operação de transferência de ativos estatais da história moderna. Famílias fazendo fila para vistos em capitais ocidentais, que o regime chama de Grande Satã, aviões de carga transportando toneladas de ouro para Moscou, e bilhões digitais fluindo para contas em Dubai, provam que a estrutura teocrática em Teherã está efetivamente falida. Enquanto mais de 20 mil pessoas exigindo liberdade perderam suas vidas nas ruas, este roubo de 200 bilhões de dólares realizado nos bastidores mostra que Khamenei e a oligarquia ao seu redor perderam completamente a fé no próprio futuro. A história, que testemunhou a fuga do Shah em um avião cheio de ouro em 1979, está se repetindo hoje em uma escala muito maior, com rotas de fuga agora traçadas entre Moscou e Paris. Enquanto o povo iraniano luta para sobreviver em meio à fome e balas, o plano B dos mulás está em andamento, e esse plano envolve abandonar o país, deixando apenas ruínas para trás. Para entender a anatomia deste roubo massivo, primeiro precisamos olhar para a ponta do iceberg. Essa é a primeira transferência que foi documentada. Foi relatado que o líder sombra do regime e filho de Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, transferiu 1,5 bilhão de dólares em uma única transação para contas seguras em Dubai. No entanto, esse 1,5 bilhão de dólares é apenas troco de bolso comparado à verdadeira escala do Império Khamenei. Quando relatórios de inteligência financeira e dados históricos são combinados, surge uma estrutura econômica massiva, conhecida como CETAD, ou Centro para a Implementação das Ordens do Imã, que está diretamente afiliada a Khamenei. De acordo com uma investigação abrangente de 2013 pela Reuters, essa estrutura, cujos ativos foram estimados em 95 bilhões de dólares, aumentou sua riqueza para entre 150 e 170 bilhões de dólares nos últimos 13 anos através de apreensões, licitações não transparentes e manipulação do mercado de ações, com base em uma estimativa conservadora. Quanto aos guardas revolucionários, redes de contrabando controladas por generais do IRGC, fundações e receitas não registradas da indústria petroquímica são adicionados a isso. A riqueza total roubada do povo iraniano e atualmente sendo contrabandeada para fora do país é estimada em cerca de 250 bilhões de dólares. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, forneceu informações claras e advertências sobre este assunto. Estamos agora vendo os ratos abandonando o navio porque podemos ver milhões, dezenas de milhões de dólares sendo transferidos para fora do país furtivamente pela liderança iraniana. Vamos rastrear esses ativos e eles não poderão mantê-los. De acordo com os dados do Ministério, dezenas de milhões de dólares em saídas inexplicáveis do Irã foram detectadas no último mês. As declarações de Reza Pahlavi reforçam esse quadro. Pahlavi afirma que sabe, a partir de informações obtidas em reuniões secretas entre o círculo íntimo de Khamenei, que alguns elementos da liderança iraniana estão se preparando para fugir do país, embarcando em aviões e se preparando para partir, enfatizando que ele tem uma forte rede interna. Eles estão se preparando para escapar do país, estão carregando aviões para decolar e talvez acabar se exilando. É assim que está próximo. Isso é quando recebemos informações de dentro, das reuniões secretas dentro, chamamos de que é o líder supremo, o tipo de... Esta situação é um cenário de desastre completo para Khamenei. A possibilidade de que até mesmo aqueles em quem ele mais confia já tenham mudado de lado mostra que o regime está apodrecendo por dentro. Pahlavi afirma repetidamente que o colapso do regime é inevitável e que o povo iraniano recuperará sua riqueza roubada. Ele diz que os bilhões de dólares que o regime confiscou do povo ao longo dos anos serão devolvidos ao povo em um Irã livre. Ele afirma que esses fundos serão usados para reestruturar a economia, reduzir a pobreza e restaurar a prosperidade ao povo. A punição do regime é inevitável. Funcionários corruptos, violadores de direitos humanos e ladrões de riqueza serão responsabilizados. Esses ativos serão congelados e devolvidos ao povo por meio de sanções internacionais e mecanismos de justiça doméstica. Pahlavi está convocando os iranianos a permanecerem nas ruas com mensagens de esperança, significando que o dinheiro do povo retornará ao povo. A opressão do regime terminará e o Irã será novamente um país livre, democrático e próspero. Então, como o regime de Khamenei está roubando o dinheiro dos iranianos?
A transferência dessa riqueza não se limita ao banco digital. Uma operação de evacuação física também está sendo realizada simultaneamente. De acordo com informações apresentadas no parlamento pelo deputado britânico Tom Tugendhat e corroboradas por dados de tráfego aéreo, aviões de carga pesada originários da Rússia e da Bielorrússia estabeleceram uma ponte aérea incomum entre Teherã e Moscou. Há fortes indícios de inteligência indicando que esses voos, operados por aeronaves de transporte militar IL-76TD, com grande capacidade de carga sob códigos civis, estão transportando reservas físicas de ouro dos cofres do Banco Central do Irã e dos cofres privados da elite do regime para a Rússia. Este tráfego aéreo tem o caráter de uma operação urgente e de alta prioridade de resgate de ativos, consistente com a doutrina de logística militar, em vez de uma atividade comercial. Assim como Bashar al-Assad transferiu sua fortuna para Moscou antes de fugir de Damasco, o regime de Khamenei também está se preparando para confiar tanto a si mesmo quanto sua fortuna à Rússia de Putin, que vê como o porto mais confiável. No entanto, o aspecto mais marcante da questão, e o que mais claramente revela a hipocrisia do regime, é o fator ocidental no plano B da elite. As elites do regime, que por anos entoaram slogans como "O Ocidente está podre" para o público e queimaram bandeiras ocidentais nas ruas, agora estão conduzindo tráfego diplomático secreto para buscar refúgio nas capitais desse Ocidente podre. Relatórios de inteligência vazados para a imprensa francesa revelam que membros da família do presidente do parlamento iraniano, Mohammad Baqir Kalibaf, e do ex-presidente Hassan Rouhani estão tentando obter vistos franceses por meio de advogados parisienses. O círculo íntimo de Khamenei e figuras de destaque da ala reformista estão preparando a base legal para uma vida luxuosa no exílio em Paris ou Londres, enquanto a guarda revolucionária está atirando nas pessoas nas ruas de Teherã. Esta situação é a prova mais concreta de que o regime colapsou completamente, não apenas financeiramente, mas também ideologicamente. O fato de que aqueles que pregam o martírio para sua própria base estão atrás de vistos para Paris para si mesmos documenta, sem qualquer dúvida, que o sistema está apodrecendo por dentro e que a classe dominante é o primeiro grupo a abandonar o navio. A declaração do secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, de que os ratos estão abandonando o navio, confirma que Washington também está acompanhando de perto este processo. De acordo com dados do Ministério, dezenas de milhões de dólares em saídas inexplicadas do Irã foram detectadas no último mês. Essas transferências estão sendo lavadas através de redes bancárias paralelas fora do sistema tradicional SWIFT, criptoativos e empresas de fachada no Triângulo Dubai, Istambul e Moscou. Por um lado, o regime está tentando esconder a violência dentro do país do mundo, cortando a internet. Por outro lado, está transferindo cada centavo que pode escapar dos sistemas internacionais de rastreamento financeiro para o exterior para financiar a vida após o colapso iminente. Este estado de pânico significa não apenas um plano de fuga para alguns indivíduos, mas o esvaziamento sistemático de toda a estrutura estatal. O vazio criado pelo contrabando de bilhões de dólares e toneladas de ouro para fora do país criou um buraco negro irreparável na economia iraniana, e essa situação foi diretamente refletida nas ruas. Este cenário, descrito pelos Estados Unidos, Departamento do Tesouro como colapso financeiro completo, resultou em bancos incapazes de fornecer dinheiro, inflação disparando para níveis de hiperinflação e o real tornando-se menos valioso do que papel higiênico. Trabalhadores do petróleo, ferroviários e professores que não recebiam salários há meses começaram a fazer greve, movidos não tanto por motivação ideológica, mas pela fome e pelo instinto de sobrevivência. O esvaziamento dos cofres do regime começou a testar a lealdade do aparato repressivo, causando interrupções até mesmo no pagamento dos salários das forças de segurança. As pessoas nas ruas agora estão exigindo não apenas liberdade, mas também o pão roubado e o futuro delas. Isso transforma o caráter dos protestos de um protesto político em uma guerra existencial total. Essa consciência de ruína econômica e roubo também é claramente evidente na escolha dos alvos pelos manifestantes. Não é coincidência que agências bancárias, repartições fiscais e instituições financeiras estatais tenham sido incendiadas em Teherã, Isfahan e Mashhad. O incêndio na sede do Banco Ayandi ou a fumaça subindo do prédio da administração fiscal de Teherã prova que a raiva do povo está direcionada diretamente aos centros de pilhagem. O público agora vê essas instituições, através das quais a elite do regime transfere seu dinheiro, não como pontos de serviço, mas como centros operacionais de roubo. O incêndio de veículos das forças de segurança na Praça Cage
e o cerco a edifícios governamentais mostram que o muro do medo foi rompido e que o público aceitou a realidade de que não tem mais nada a perder. A retórica do regime sobre forças ou agentes externos é completamente ineficaz diante de geladeiras vazias e da realidade de bilhões roubados. A declaração de Khamenei de que quebramos as costas dos rebeldes, ignorando as milhares de pessoas mortas nos protestos, e sua apresentação do massacre como motivo de celebração, mostra quão profundo se tornou o abismo entre o palácio e a rua. De acordo com informações confirmadas por organizações de direitos humanos e fontes locais, o número de mortos ultrapassou 20 mil e dezenas de milhares de pessoas estão na prisão. A declaração do procurador-geral de Teherã, Ali Salehi, de que as execuções continuarão de forma decisiva e rápida, apesar dos apelos internacionais e dos avisos de Trump, sinaliza que o regime usará o terrorismo, sua única carta restante, ao máximo em seu estado de pânico. No entanto, ao contrário das expectativas, essa brutalidade não está diminuindo os protestos, mas sim alimentando a raiva pública e radicalizando a resistência. A sensação de que não há retorno está transformando cada funeral em um novo protesto e cada execução em uma nova revolta. Em meio a esse caos, os apoiadores mais leais do regime também estão mostrando sinais de desintegração. À medida que se espalham notícias de que seus líderes estão atrás de vistos para Paris e transferindo seu dinheiro para Dubai, um profundo sentimento de traição está se espalhando entre as milícias Basij e o pessoal de baixa patente da Guarda Revolucionária, encarregado de manter a ordem nas linhas de frente e nas ruas. A ideia de que, enquanto estamos morrendo aqui por eles estão fugindo com seu dinheiro, se tornou a maior brecha na linha de defesa do regime. Como aponta o jornalista franco-iraniano Emmanuel Razavi, traições e deserções tornaram-se uma ocorrência diária, mesmo nos mais altos níveis de poder. Esse colapso psicológico é a maior ameaça com potencial para paralisar a cadeia de comando do regime. Afinal, é impossível prever para quem uma força armada que não é paga e não confia em seu líder irá apontar suas armas. Este colapso interno no Irã, combinado com um enorme círculo de pressão militar e diplomática externa, colocou o regime em uma posição de xeque-mate estratégico completo. O envio do porta-aviões USS George Washington, um dos ativos mais poderosos da Marinha dos Estados Unidos para a região, e a mudança do Pentágono para um estado de prontidão total, são as ameaças externas mais concretas que indicam que o tempo está se esgotando para o regime de Khamenei. Declarações de Donald Trump e do vice-presidente J.D. Vance apoiando possíveis ataques ao Irã, juntamente com relatos de que Israel está se preparando para um ataque maior e mais decisivo, aumentando o pânico em Teherã. O adiamento do ataque pelos Estados Unidos não é um sinal de fraqueza. Pelo contrário, deve ser visto como preparação para uma operação mais ampla e coordenada, que levará ao colapso completo do regime. Washington está usando o colapso das dinâmicas internas do Irã como um multiplicador de oportunidades e visa sincronizar a intervenção externa com levantes internos. Nessa situação, a estratégia de fuga de Khamenei, apelidada de Plano B, evoluiu de uma teoria da conspiração para uma realidade documentada em relatórios de inteligência. De acordo com avaliações de inteligência obtidas pelo Times, o Ayatollah Ali Khamenei preparou um plano de emergência para deixar Teherã com seus 20 associados e familiares mais próximos, caso as forças de segurança percam o controle. No centro deste plano está buscar refúgio em Moscou, assim como seu aliado Assad. A Rússia, onde Khamenei investiu por anos, moveu seu ouro e estabeleceu parcerias estratégicas, continua sendo o único refúgio seguro para ele no mundo. Este cenário, confirmado pelo ex-oficial de inteligência israelense Benny Sabti, mostra que a alegação de soberania do Irã, na verdade, se transformou em uma relação de vassalagem, dependente da proteção russa. De uma perspectiva histórica, os paralelos entre o Irã em 2026 e o Irã em 1979 são assustadoramente claros. Em 16 de janeiro de 1979, quando o Shah Mohammad Reza Pahlavi embarcou em um avião com seus baús de tesouro e deixou o país, ele deixou para trás uma população furiosa e um sistema colapsado. Hoje, os mulás, que chegaram ao poder acusando o Shah de roubo e servidão ao Ocidente, estão, em uma estranha reviravolta da história, desempenhando o papel principal no mesmo cenário. O apelo do filho do Shah deposto, Reza Pahlavi, a Khamenei: talvez você possa viver em Moscou com seu amigo Assad,
sinaliza a conclusão deste ciclo histórico. Depois de devorar seus próprios filhos, a revolução agora está expulsando seus próprios fundadores. A partida do Shah em 1979 marcou o fim de uma era. Este plano de fuga preparado por Khamenei e sua elite é também os créditos finais da era da República Islâmica. O controle do regime sobre suas forças por procuração também começou a se dissipar durante esse processo. Grupos paramilitares no crescente xiita, que se estende do Líbano ao Iraque, enfrentam o perigo de ficarem à deriva com o corte de fundos de Teherã. O colapso interno do Irã criará um terremoto geopolítico que mudará não apenas Teherã, mas todos os equilíbrios de poder no Oriente Médio. A fuga de Khamenei com sua fortuna envia uma mensagem a esses grupos de que agora estão por conta própria e prova que a influência do Irã na região é financeiramente insustentável. Esta situação abre uma janela estratégica única para Israel e os Estados Unidos minimizarem as ameaças na região. Em conclusão, a série de eventos que estamos testemunhando no Irã hoje não é a dor de uma mudança de regime comum, mas uma falência corporativa massiva. Os mulás incorporados, que governaram o país por mais de 40 anos, usando argumentos religiosos, consumiram os recursos naturais do Irã, sua juventude e seu futuro, esvaziando completamente os cofres. E agora, colocaram seu conselho de administração, ou seja, suas próprias famílias, em modo de evacuação de emergência. Os $1,5 bilhão transferidos pelo filho de Khamenei para Dubai, ou o ouro enviado para Moscou, não são apenas cifras roubadas, mas evidências concretas da prosperidade, educação e dignidade roubadas do povo iraniano. Mas a história sempre ensina aos ditadores a mesma lição. Nenhum avião, nenhuma conta bancária secreta e nenhum capital estrangeiro é seguro o suficiente para escapar da justiça de seu próprio povo. O regime está financeiramente falido, moralmente corrupto e estrategicamente encurralado. Não importa quanto ouro os aviões que partem do aeroporto de Teherã naquela noite carreguem, eles não compensarão a raiva e a destruição que deixam para trás. O povo iraniano, uma nação cujo dinheiro foi roubado, mas cujo medo permanece, está nas ruas para reescrever seu próprio destino, e parece que o famoso último avião está prestes a decolar para o regime de Khamenei. Então, quais são seus pensamentos sobre este assunto? Por favor, compartilhe suas opiniões nos comentários. Para se manter informado sobre as análises exclusivas da PPR Global, inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de ativar as notificações. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher.